Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance de continuarmos aqui a nossa meditação na Palavra de Deus. Muito bom ter a sua companhia, viu? Saber que você toma esse vídeo e leva para outras pessoas, enche meu coração de alegria. Continue fazendo assim, porque sim, estamos pregando juntos o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e no final de deixar o eu gostei ou não gostei. No princípio, o Logos Divino. O verso para a nossa meditação se encontra aí nos versos 1 a 5 do Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que revelação extraordinária da palavra de Deus! João, como disse ontem, não teve receio algum de mostrar ou dizer a todos que aquele que estava ali não era um mero carpinteiro, não era um mero rabino, era o próprio Deus em pessoa. E ele faz um link aqui com o Velho Testamento, falando que o Verbo, que esse Verbo é Jesus, e já estava lá no princípio, lá no momento da criação, quando Deus criou o mundo inteiro, né? E aqui demonstra a pré-existência eterna de Jesus, né? No princípio, ou seja, antes de todas as coisas, antes de criar o universo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, não fique tentado a achar que Jesus é somente criador desse planeta, porque dá a impressão aqui, se você ler de maneira rápida e descuidada, que quando diz todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, está se referindo ao planeta Terra. Não está. Aqui está dizendo que todas as coisas. Aí você vai lá em Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo não vai deixar dúvida ao dizer, no versículo 2, né? Não vai deixar dúvida ao dizer assim, ó, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fez o universo. Olha que coisa interessante. Aí Paulo vai falar também lá em Colossenses que ele fez todas as coisas, quer seja potestades ou principados. Ele foi quem fez tantas coisas na terra como nos céus. Então, ele é o criador de todas as coisas, ok? Então veja que ele é antes de tudo, isso quer dizer que ele tem uma pré-existência eterna. Antes de tudo existir, antes desse universo, perceba a grandiosidade dessa afirmação. Para quem gosta de astronomia e conhece alguma coisa, percebe a grandiosidade dessa afirmação. Nós temos bilhares de galáxias com sem número de estrelas e planetas incontáveis. Diz a Bíblia, foi ele quem criou todas essas coisas. Então não há dúvida no relato de João de quem era Deus. Primeiro, a pré-existência de Deus. E depois diz que ele estava com Deus. Seja lá o que isso significa, uma coisa é certa. Jesus e o Pai estavam intimamente ligados e próximos. Agora vem uma questão que é bem clara aí. E o Verbo era Deus. Como que o Verbo estava com Deus e poderia ser Deus ao mesmo tempo? Estava com Deus e era Deus ao mesmo tempo? Bom, na língua original, que é o grego, existe ali os artigos definidos, né? O homem, a árvore, a mesa, o cavalo. Esse o é um artigo definido. O que é um artigo indefinido? Uma, por exemplo, um homem. Bom, um homem pode ser qualquer homem.
Mas o homem é bem definido, é bem específico. Eu estou falando daquele homem. Então, o artigo definido, ele existe na língua grega, mas o artigo indefinido não existe. Um e uma, não nesse texto aqui, não nesse texto. Então, quando a Bíblia traz aqui a informação de que ele estava com Deus, ali na língua original tem um verbo, quer dizer, tem o artigo definido. Então, originalmente, o texto está escrito, e o verbo estava com o Deus, né? Definindo, ou seja, com o eterno Deus. Ou seja, não é qualquer Deus, não é qualquer divindade criada aí pela mente humana, é o Deus, né? O Deus. Mas quando se trata aí do verbo, quando fala que o verbo era Deus, não tem artigo definido, né? Demonstrando exatamente a característica divina do verbo. Ele era Deus, não era o Deus, ele era Deus. Então, quando diz que o verbo estava com Deus, com o Deus, está referindo-se ao Pai. Ele estava com o Pai, né? E ele era Deus da mesma forma que o Pai era, né? Olha que coisa interessante, né? A lição deixa bem claro isso aí. A palavra estava com Deus, né? Deus o Pai, isto é, a palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase e a palavra era Deus, o termo Deus não contém um artigo definido, o que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus. Ou seja, Jesus não era o Pai. Assim como você é uma pessoa e eu sou outra, assim o Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Mas ambos são um único Deus, né? Por isso Jesus vai falar mais tarde que eu e o Pai somos um, né? E aí o apóstolo João, ele reforça essa ideia quando diz que Jesus é o Criador, porque somente Deus pode criar do nada, ninguém pode criar. É impossível alguém do nada fazer alguma coisa, e Deus faz do nada. Então, no verso 3, verso 4 diz que ele foi feito, quer dizer, que ele fez todas as coisas, né? Que coisa extraordinária, né? Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Entender e compreender que Jesus era Deus faz toda a diferença no nosso relacionamento com Ele, né? Essa teologia, ela norteia o nosso comportamento com relação ao próprio Cristo, né? Se ele é somente um mestre, se ele é somente um professor, então que tipo de relação vou ter com ele? Somente a relação de mestre e discípulo, mestre e aluno. Ele vai me ensinar algumas coisas, eu vou respeitá-lo, mas se eu entendo que ele é o próprio Deus que morreu no nosso lugar, eu me ajoelho diante dele, inclino a minha testa ao pó e lhe presto a minha homenagem e adoração, coisa que eu não faria diante de um professor. Você concorda comigo ou não? Então, se você não entende que Jesus é Deus, você não irá adorá-lo. Mas quando você vai lá na Bíblia, por exemplo, em Apocalipse, e nós temos inúmeros outros textos na Bíblia que mostram pessoas adorando a Jesus, né? Mas vamos nos concentrar aqui no capítulo 5 de Apocalipse, quando lá no céu, os seres criados e perfeitos adoraram o próprio Deus, o próprio Jesus. Olha só, verso 9, capítulo 5, versículo 9. E entoavam-no o cântico dizendo: dignos é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Olha que interessante, está falando claramente aqui de Jesus Cristo, certo? Foi ele que foi morto e com seu sangue comprou os homens da terra. Aí o verso 12 diz assim, proclamando em grande voz, né? Não o verso 11. O verso 11 diz assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Quem estão aqui? Os anjos. Dos seres viventes,
e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares. Olha quanta gente. E o que esses anjos, o que esses seres viventes e o que esses anciãos estão fazendo? Verso 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas, sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Tá vendo? Então, veja que coisa extraordinária. Ele merece a nossa dedicação, adoração e tudo mais. Se fosse um mero professor de ética, um mero rabino, eu não me inclinaria diante dele. Eu não o adoraria. Concorda comigo? Mas por ser ele o meu Deus, aí sim, eu me sinto motivado a entregar a minha vida a ele e a adorá-lo e a homenageá-lo todos os dias da minha vida. Querido amigo, querida amiga, você prega sobre Jesus? Acredite que você não está pregando sobre uma mera criatura, você está pregando sobre Deus. E Ele ama você, deseja te salvar, como demonstrou lá no passado. A prova inequívoca está lá no passado, ao Ele ser pendurado entre o céu e a terra para morrer no seu lugar. Devote a sua atenção, sua adoração a Jesus, como seu Deus verdadeiro e aquele que veio a esse mundo para te resgatar. Vamos orar a Ele? Querido Jesus, reconhecemos que o Senhor é Deus em toda a plenitude. E o Senhor demonstrou seu grande amor por nós ao se esvaziar de si mesmo, tomando a forma de servo, encarnando-se e morrendo naquela dura cruz para nos dar a salvação. Por isso, honra, glória, louvor, majestade e adoração seja dada ao Senhor. Tu és digno de receber todas essas coisas e nós o fazemos voluntariamente, por amor a Ti, Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu domingo.